Antes de começar essa resenha, eu gostaria de pedir desculpa. Eu não sei porque o áudio agora no início ele tá um pouquinho estranho, mas ele vai melhorar ao longo do vídeo. Existem 4 categorias de livros na minha concepção: o livro bom, o livro médio, o livro ruim e o livro superestimado. Olá, viciados, cheiradores de livros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Monique e esse é o canal Folheando. Se você é novo por aqui, eu te convido a conhecer o meu conteúdo, a se inscrever. Eu tô produzindo vídeo quase todos os dias agora em novembro, então dá uma olhadinha aí que tem bastante vídeo pela frente, sem contar os vídeos anteriores, né, porque nós estamos completando um ano de canal agora em novembro. Eu posto blog, posto resenhas, posto meu dia a dia aí como leitora, então dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você é das antigas já sabe, chega dando like, deixando um comentário, nem que seja um emojizinho, isso me ajuda demais na divulgação. Então bora pro vídeo de hoje, porque eu vou falar sobre um dos livros que eu li esse ano, que eu achei muito superestimado, extremamente superestimado, e eu queria conversar com vocês hoje sobre esse livro. Bom, gente, eu comprei esse livro ali na hype. Eu não costumo comprar nada quando tá muito hypado, quando tá todo mundo comentando, quando tem um comentário assim super valorizado de um livro, mas esse eu fiquei curiosa por conta da história, e até porque essa pessoa que indicou esse livro já tinha indicado outros, e um outro livro que eu tinha lido e tinha gostado bastante, que é o Paul Hartz. Paul Hartz, me desculpa, mas esse livro aqui não é bom. Esse livro é superestimado e esse livro tem uma história tão cansativa, tão clichê, que tinha tudo pra ser boa e foi ruim. Vamos conversar hoje sobre o superestimado A Estranha Sally Diamond. Lembrando que o vídeo aqui não é um ataque a ninguém, não é nenhum tipo de crítica à pessoa em si. Um livro que foi tão falado, tão bem falado, eu imaginei que pelo menos seria uma leitura interessante, agradável e surpreendente. Como o nome já diz, A Estranha Sally Diamond, nós vamos conhecer a Sally. A Sally já é uma mulher que tem uma dificuldade de se relacionar com as pessoas. Ela vive isolada com o pai dela e ela tem dificuldade com as palavras. Então, ela não consegue se comunicar, ela não consegue se relacionar com outras pessoas. Então, ela basicamente vive com o pai adotivo. Um dia, esse pai morre. Quando ele morre, né, ela estava ali ajudando no tratamento dele, porque ele já estava um pouco enfermo e uma certa idade. A atitude que ela toma mediante a um pedido dele foi tentar cremar, tentar colocar fogo no corpo do pai dela, assim, na parte de trás da casa. Ela é impulsionada por uma inocência, por uma falta de noção mesmo, assim, do que é permitido e o que não é permitido fazer quando você tem uma pessoa dentro da sua casa que morre, né? Você tem que chamar a polícia, né? Se ela morreu lá dentro, ou chamar a emergência. Ela não faz nada disso e ela inclusive conta pro vizinho dela que esse cheiro que você tá sentindo aí é meu pai, porque ele morreu e eu tava tentando lhe dar fim nos restos mortais dele. Nesse nível, entendeu? Então ela é uma personagem interessante do ponto de vista de peculiaridade, né? Ela é bem peculiar. E vai se desenrolando a história porque ela recebe umas cartas. O pai dela deixa umas cartas para que ela vá lendo ao longo do tempo, né? Inclusive uma das cartas que ele deixou eram instruções sobre o enterro dele, entendeu? Só que como a carta não era, se eu não me engano, pra ela abrir aquele dia, e ela sempre cumpria tudo assim, à risca, ela não abriu, então ela não viu que o pai dela deixou ali as instruções exatamente como ela deveria fazer o enterro, a quem ela deveria chamar. Acontece no interior da Irlanda, a cidade de início fica um pouco, né? Nossa, que garota estranha. Ai, será que ela fez alguma coisa com o pai dela e ela tava tentando, né, esconder, até que ela vai conquistando as pessoas, fazendo amizade, algumas pessoas compreendem esse jeito dela. Depois de um tempo, a cidade acabou abraçando a Sally como uma filha. Tentaram, da melhor forma possível, fornecer para ela meios de que ela conseguisse sobreviver sem esse pai. Até porque esse pai tratou ela de um jeito que não permitiu que ela conseguisse andar sobre suas próprias pernas, né? Ele foi tão super protetor com ela em todos os momentos que quando ela precisou ter essa desenvoltura, quando ela precisou
ter essa autonomia, ela não tinha porque ele nunca permitiu isso. Começou a ser ajudada por essas pessoas, a se tratar, buscou uma terapia. E nesse meio tempo, a Sally vai lendo as cartas que o pai dela deixou, né, lá disponível para que ela pudesse conhecer o passado dela. Aí a gente compreende por que ela é assim. E aí nós vamos descobrindo do passado da Sally juntamente com ela. Cada carta que nós vamos lendo vai sendo revelado o que aconteceu com ela no passado e com a mãe dela. Lembra que eu falei que ela era uma filha adotiva desse pai aí que morreu? Então, ela era uma filha adotiva, mas como foi essa adoção? O que aconteceu para que ela virasse uma órfã? Então nós vamos conhecendo toda essa história, que eu não vou revelar nada, porque se você tiver interesse de ler esse livro, essa parte é até interessante de acompanhar, porque vai te instigando a conhecer mais sobre a vida da Sally e sobre o passado dela. Até aí, gente, a história, ok, legal, interessante, nada de muito surpreendente, nada que a gente já não tenha visto uma fórmula copiando de um livro ou outro, de uma história ou outra, de filmes, de séries. Nada super revolucionário, mas legal, ok. Depois que tudo é revelado, depois que a gente compreende o passado da Sally e que a gente também vai conhecendo um outro personagem que entrou na história logo lá no início, eu não comentei, mas as leituras das cartas e a vida desse personagem são capítulos intercalados. Então a gente tem esse personagem e a Sally, esse personagem, a Sally, que não é nada assim muito secreto, porque a gente já faz meio que uma conexão entre essas duas histórias. Porém, o que vai acontecendo depois, o desenrolar da história? Para mim, a história estava assim, ela estava indo numa crescente, aí ela se estabilizou e de repente ela fez isso, ó. Porque a sensação que eu tenho é que a autora chegou num ponto e ela precisava ter mais páginas para poder preencher o livro. E aí falaram assim, tá, o que a gente fala agora? Ah, então vamos criar um conflito. E aí no momento que a gente pensa que esse personagem vinha sendo construído ao longo da narrativa, a gente teria talvez um confronto de ideias, nós teríamos ali um ponto de vista a partir dele, nós teríamos as questões sendo trabalhadas melhor entre os dois. Não, a gente tem uma quebra, a personagem que vinha numa crescente de repente perde tudo aquilo e na verdade volta à estaca zero. O livro parece que nada se resolveu, nada se resolve e acabou. Eu não compreendi o que aconteceu aqui. Ele terminou de um jeito assim, anticlímax total. A autora cria um conflito, a Sally se retrai novamente. Então o livro que tinha toda uma crescente, que cria em nós uma expectativa, temos uma busca por respostas, uma redenção, e a autora fez questão de quebrar essa expectativa e transformar a personagem de novo em alguém que não é tão querido. Gente, é um livro ok até a metade. Da metade pro final ele começa a ficar muito desgastante, porque entra nessa embromação, nesse lenga-lenga, que já não são mais interessantes, uma vez que você já tem as respostas, todas as respostas. Então, talvez também tenha sido isso que me fez não achar esse livro todo, esse morango que andaram falando por aí na internet. Bom, gente, é isso. Eu tentei trazer à minha memória esse livro, porque também ele foi tão irrelevante que esses dias que eu lembrei que eu tinha lido ele esse ano, tinha esquecido muita coisa. Espero que eu tenha sido claro, se eu falei alguma coisa errada, assim, relevem, porque foi um livro que passou, assim, pela minha memória. Espero que vocês tenham gostado dessa anti-resenha. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha anti-clímax. E a gente se vê no próximo vídeo.